Estou gravando essa mensagem para você porque nesses últimos tempos, né, eu tenho enxergado coisas na palavra, seja pela leitura ou também por ouvir outras pregações de outras pessoas, porque eu procuro reter o que é bom à luz da palavra, né? E eu tenho observado na leitura, eu tenho lido a Bíblia sempre de uma forma diferente, sempre. A leitura bíblica, ela é constante, é a caminhada. Nós não podemos parar na caminhada, nós temos que persistir todos os dias na leitura diária, sequencialmente da palavra. Isso é muito importante. Eu falo isso vastamente nas outras mensagens que eu tenho gravado aqui no canal. Mas hoje eu vou abordar sobre o templo, né? Eu sei que eu já falei muitas vezes que você e eu somos o templo de Deus, mas eu vou entrar num detalhe histórico aqui. Eu vou entrar sobre a construção do templo, que vem desde a época de Davi a iniciar em Salomão. Davi já começou a guardar, mas eu vou lhe explicar ali o que aconteceu naquele momento. O texto está em 1 Crônicas, capítulo 17. Eu peço a você que esteja lendo, você separe um momento para ler 1 Crônicas 17. E depois que você lê, você vai entender o que eu estou querendo te explicar. E depois que você ouvir a mensagem, você volta e continua lendo Crônicas. Porque vai complementar esta mensagem, né? A parte de Crônicas. Então vamos lá. No capítulo 17 de Crônicas, de 1 Crônicas, Davi, ele põe no coração dele honrar ao Senhor, uma intenção muito boa e nobre. E ele fala com o profeta Natã que ele queria edificar uma casa para o Senhor, porque a arca de Deus, né, ela ficava em tendas, né? Eu vou dar uma breve introdução para vocês. O que acontece? Israel tinha passado por um tempo onde havia o sacerdote Eli, que tinha os dois filhos, Ofni e Finéias. Eles não foram sacerdotes bons, segundo a palavra, e vocês vão ler em Reis, né, em Samuel, vocês vão ler lá o que fala sobre eles, e Deus decretou uma sentença sobre eles, de morte. Quando essa sentença foi executada pelo Senhor, acontecendo ali um embate em Israel e eles vindo a falecer, a arca de Deus foi levada pelos filisteus. Os filisteus pagaram um preço caríssimo, porque eles não combatiam contra homens, mas combatiam contra Deus, o único e verdadeiro e soberano. E eles tiveram ali muitas pragas nas cidades deles e ficaram em desespero e mandaram devolver a arca, pagando ali, foram praticamente despojados, mandaram fortuna em dinheiro junto com a arca, num carro de bois. E a arca veio e chegou em Israel. E onde ela ficou por um período. Depois ela ficou na casa de Obed-Edom. Isso. Ou seja, no reinado do rei Saul, ele deixou a arca onde ela estava, né, que era em Israel, mas não fez questão. Davi quis trazer a arca. E ali aconteceram várias situações, né? Quando ele estava querendo trazer a arca do destino dela, a arca estava vindo num carro de bois e ela foi cair, cara. E quando ela foi cair, Uzá botou a mão nela. E quando ele colocou a mão, o corpo dele se rompeu e ele esvaiu em sangue de hemorragia e morreu. E eles ficaram com grande temor. E aí Davi mandou chamar os levitas e carregarem a arca conforme estava previsto na lei de Moisés, que eram os levitas levando, acho que dois levitas a cada ponta do varão. São 2 varões, então eram um total de 8 levitas carregando a arca sobre varões, né, sobre os ombros. E todo um procedimento ali, e ele conseguiu trazer a arca de Deus. Só que quando aconteceu aquele fato com Uzá, a arca ficou na casa de Obed-Edom por 3 meses. E a palavra fala que esse tempo que ela ficou lá, ele prosperou grandemente, ele e a família dele. Deus abençoou tudo que ele tinha.
Bom, vamos continuar ao que interessa. Davi colocou no coração em fazer um prédio, uma construção, um templo de pedra para Deus. E o profeta Natan: tudo que tiver no teu coração fazes, porque o Senhor é contigo. Mas a palavra do Senhor veio ao profeta Natan e mandou dizer a Davi: Davi, eu em algum momento pedi a algum dos juízes para que me edificasse um templo de pedras? Tenho habitado em tendas, que é o tabernáculo, ele era coberto por tendas, desde a época de Moisés, a Arca da Aliança. Ou seja, o Senhor estava falando para ele não fazer, que ele não pediu isso para ele. Falou: não faça. Entenderam? Ele ordenou a Davi: não faça. Leia o capítulo 17 e entenda. E ali está bem completo. Eu não vou ler o texto aqui porque fica até um pouco maçante. Isso é necessário para que você leia. E leia com uma visão diferente agora. E quando você lê o texto, você vai ver que o Senhor falou para ele claramente para ele não fazer a arca. Deu ordem clara: não faça. Falou para ele que da descendência dele, dos filhos dele, ele levantaria um rei, e o reinado desse rei nunca teria fim, que esse rei seria por filho dele, filho de Deus, e Deus por pai. Tá? Ou seja, ele estava se referindo a Jesus Cristo. Ele não estava se referindo a Salomão. O que aconteceu? Davi se humilhou, agradeceu, entendeu? Mas Davi tinha uma ideia fixa que este era Salomão. Você vai ver que nos capítulos seguintes ele fala que Deus falou com ele, mas não falou. E se falou, ele está falando que Deus falou com ele pessoalmente. Mas Deus falava com ele por meio de Natan, por meio do profeta. E já tinha falado. E Deus é assim. Se Deus fala com você, ele fala. Ele não fica repetindo, reiterando. É questão de fé você aceitar e entender. Se você não tem fé, você vai agir desta forma que Davi agiu. Pode ver que a palavra fala que após isso veio no coração de Davi Satanás para tentá-lo. E Davi numerou o povo do Senhor. E Joabe falou: não faça isso que o Senhor vai se irar com você. Ele não deu ouvidos a Joabe. Antes, o que ele fez? Instou com Joabe e fez Joabe numerar. Joabe numerou o povo. Quando terminou, Davi falou: pequei contra o Senhor. Natan veio a Davi e falou assim: Davi, você pecou contra Deus. O Senhor fala para você escolher 3 castigos. Ou os teus inimigos vão te alcançar, por 3 meses vão te perseguir e vão te alcançar, ou 3 anos de fome em Israel, ou 3 dias que o anjo do Senhor vai entrar em Israel para matar. O que você escolhe? Ele falou: caiu na mão do Senhor, mas não na mão dos homens, porque as misericórdias do Senhor são enormes, e realmente são. Nesse dia o Senhor matou 70.000 homens em Israel, 70.000 pessoas. Imagina. Davi se vestiu de pano de saco junto com os anciãos e estava na eira de Ornã, ajoelhado orando. Quando veio o anjo do céu e eles viram o anjo com a espada desembainhada descendo do céu para vir sobre Judá, sobre ali Jerusalém. E aí Davi orou e falou: Senhor, não impute esse pecado às ovelhas de Israel, caia sobre mim e minha casa, esse pecado é meu, Senhor, seja a sua mão sobre mim, tem misericórdia do povo. Quando ele orou, o Senhor teve misericórdia dele e o anjo embanhou a espada. Imediatamente veio a palavra do Senhor ao profeta Natan dizendo: Davi, edifica um altar aí onde você viu o anjo e sacrifica.
Eu creio que esse anjo era o próprio Jesus, o próprio Senhor. O que aconteceu? Barulho aqui da rua. O que aconteceu com Davi? É o que acontece com todos nós, com eu, com você que escuta, com todos os homens. Nós somos pecadores. O Senhor, Ele ama o pecador, Ele não ama o pecado. O que nos faz errar, o que nos faz sofrer é o pecado. O pecado é o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que nos traz esta confusão, a dúvida, o erro, o engano. E Davi, ele estava seguindo um engano. A palavra fala que enganoso é o coração do homem. Davi estava cheio de boas intenções, assim como Caim, quando deu o melhor do fruto da terra. Mas o Senhor rejeitou. A ideia de Davi era o fruto da terra, um templo de pedra, a razão do homem. Meu irmão, a igreja, o templo não é de pedra. A igreja, o templo é você. E eu já preguei vastamente sobre isso no canal. E é muito pouca gente que está ouvindo essa mensagem, mas essa mensagem chegou até você. Eu creio que o Senhor te escolheu para ouvi-la e para meditar nela, porque eu não simplesmente te jogo uma mensagem. Eu procuro fazer com que você, como ovelha do Senhor, digira essa mensagem, ore e busque o Senhor para que Ele possa dar discernimento e esclarecimento a você que escuta. Então entenda uma coisa, você vai ver que nos próximos capítulos, Davi fica obstinado, depois desse erro, ele continua, ele fica obstinado em fazer o templo de pedra, que era o contrário que o Senhor tinha falado para ele. Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Jesus Cristo, quando ele separa ali Tiago e João e ele sobe para orar, tem a transfiguração. Quando Pedro vê ali Jesus, Elias e Moisés na transfiguração, ele fala: Senhor, bom é que construamos aqui um templo, uma casa de pedra, para você, uma tenda para Elias e uma tenda para Moisés. Aí veio a palavra do Senhor: este é meu filho amado, a ele eu vi. Ou seja, o cair é do homem e o levantar é de Deus, porque nós estamos tomados pela árvore do conhecimento do bem e do mal, pelo pecado, nós estamos contaminados, meu irmão. A palavra fala que o homem é mau desde o nascimento, tendencioso para o mal. Então, é natural a queda, o caminho errado, é natural. Infelizmente, se tornou natural. Cabe a nós lutar, assim como fala: e tu lhe ferirás a cabeça, e ele te ferirá o calcanhar. É o exemplo de Jesus. Jesus morreu na cruz, mas ele pisou a cabeça da serpente. Mas ele foi pregado, ele foi ferido pela serpente. Nós também, quando nos convertemos no projeto do Senhor, nós estamos carregando uma cruz. Porque a gente pisa a cabeça da serpente, que é o projeto da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas isso nos fere, porque a gente vive debaixo desse sistema opressor, preso a um corpo de pecado, que naturalmente nos pende a razão, a fazer o que nós achamos certo, quando na verdade uma coisa basta: o projeto do Senhor, que é amar a Deus acima de tudo. Ou seja, não importa o que eu penso, o que eu acho, o Senhor, Ele é bom, e toda a sabedoria, confiamos nele. O melhor vem dele. Como o Senhor disse: por que me chamas bom? Só existe um, que é Deus, que é bom. E amar ao próximo como a nós mesmos. Jesus falou: nisso está contido a lei e os profetas. Então, meu irmão, oremos e vigiemos. Nós somos o templo. Jesus, ele fala, os religiosos que frequentavam o templo falam: que sinal nos dá da parte de Deus que tu és o Cristo? Ele fala: destrua esse templo, em 3 dias eu reconstruo. Se referindo ao corpo dele, que morreu, ficou 3 dias no ventre da terra e ressuscitou. Jesus é o templo. Meu irmão, se Jesus, ele habita em você, você é o templo. Nós que estamos perecendo, porque você está morrendo e eu estou morrendo. A diferença que nos faz, a nós que perecemos por conta do pecado,
é no que nós cremos. E se nós cremos em Jesus, nós vivemos o projeto dele, não mais o da serpente lutando contra o corpo de pecado, convertendo do projeto do pecado para o projeto da vida. E é um processo. A palavra de Deus em Provérbios diz que a vereda do justo vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então aquele templo de Israel, que eles querem construir o terceiro templo, esse templo de pedra, não é o templo do Senhor. O templo do Senhor é Jesus. A arca e o tabernáculo apontavam para Jesus. Glória a Deus. A arca da aliança, o tabernáculo. Em Apocalipse nós somos reconhecidos, aqueles, em 14 fala que bem-aventurados que são perseguidos, são mortos, né? Fala que vão ser perseguidos e mortos aqueles que guardam a fé em Jesus e os mandamentos de Deus. Somos nós. Os mandamentos de Deus é amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Nisso está contido todas as leis e os profetas, conforme a palavra do Senhor Jesus, nosso Salvador. Então, Davi, ele foi cheio de boas intenções, mas no final ele cometeu erros atrás de erros. Ele não ouvia o Senhor, ele não ouvia o profeta do Senhor. E o Senhor não fica repetindo, né? Quando ele fala, o Senhor me orientou, o Senhor falou, não foi isso que o Senhor falou com ele. Em nenhum momento fala que o profeta Natan veio falando com ele alguma coisa diferente. Veja, o Senhor falou com ele em alguns momentos, né? Está registrado na palavra que ele fala sobre isso, né? Que ele teve experiências com o Senhor no campo, mas é uma coisa que não é bem descrita. Simplesmente a gente sabe que ele teve experiências com o Senhor. Mas outra parte fala que ele teve sonho, que o Senhor se manifestou por meio de sonho a ele. Também a Salomão se manifestou num sonho. Deus falava com Davi por meio dos profetas, Natan, Samuel, tá? Então Deus não falava diretamente, falou algumas vezes pontuais por meio de sonho. É o que está registrado na palavra. Quando Davi fala nos capítulos seguintes que Deus falou com ele, eu entendo que isso era da cabeça dele um erro, tá? E nós vemos que depois Salomão, filho dele, edificou o templo. Ele buscou sabedoria, mas ele pecou também, se afastou do Senhor. Infelizmente, naquele templo, depois eles adoraram até Baal ali dentro, botaram outros deuses. No livro de Reis está registrado isso. Terrível, né? Isso resultou na deportação para a Babilônia. E o Senhor sempre falou que isso ia acontecer, porque o Senhor já sabe todas as coisas, né? A forma que Deus demonstra que a palavra dele são as Escrituras, é o que está na Bíblia, é porque antes de acontecer ele já falou, ele já previu, ele já sabia. Então, você vai ver que Salomão, ele, apesar de toda a sabedoria dele no início, enquanto ele era dependente do Senhor, ele foi humilde, ele tinha temor. A partir do momento que ele ficou muito sábio, muito poderoso, ele autossuficiente, perdeu o temor. E aí que foi a ruína dele, né? Pode ver que no início de Provérbios ele fala que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Isso é o princípio, meu irmão. Se você não tem temor a Deus, e não é qualquer Deus não, é o único Deus. E você vai ver depois que na edificação do templo, né, você tinha os deuses ali, Baal, né, você tinha muita sabedoria alinhada ali, dos povos que ajudaram ali, né, e você vê que hoje em dia você tem uma seita, né, da qual muita gente faz parte, pessoas que, a meu ver, não são cristãos, ou se são, não entenderam, não têm discernimento, porque são muitos segredos ali, e no final eles descobrem que aquele ser místico, que representa um grande arquiteto do universo, ele na verdade se revela como sendo 3 deuses. Osíris, que é o deus dos egípcios, e de ali vem do Egito vem grande sabedoria em construções, né? Pedreiros, né? Baal, o deus dos cananitas, e Javé, o Deus de Israel. Veja bem, você que lê as Escrituras, se Deus divide a sua glória com alguém, ou se ele está igual a algum Deus. Ele é soberano, ele é único. Não há outro. Ele é.
Eu sou é o nome dele. Bom, a religião, ela quer materializar a fé. Ela pode ser fechada por uma pandemia, ela pode ser fechada por um ato de vandalismo, de violência, de ditadura. Ela pode sofrer vários ataques e ser destruída. Mas a igreja verdadeira, o templo, onde os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade, como diz a mulher samaritana, esse não pode ser fechado. As portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja de Cristo, que é você, meu irmão. Você é o templo, você não precisa pagar, já foi pago, é de graça mediante a fé. Você não merece, porque você é pecador, basta você crer e aceitar e lutar contra o pecado. O Senhor só quer de ti sinceridade para poder agir em teu favor, para te abençoar, para te encher do Espírito Santo dele. Viver este projeto é crer em Jesus. Isto te dá a vida eterna. Ainda que morra, viverá. Na verdade, nunca morrerá. O corpo perece. Mas a palavra diz, assim como o Senhor ressuscitou, nós teremos os corpos restaurados, ressuscitados, livres do pecado. Isso nos dará a estatura de varão perfeito, enxugará dos olhos toda lágrima, porque o que te faz chorar, o que te faz ter medo, dúvida, é o pecado e seus efeitos, que todos nós estamos sujeitos. Amém, meu irmão? Deus falou com você? Eu sou seu irmão em Cristo, eu desejo que o Senhor te abençoe, que a graça, a paz, as doces consolações do Espírito Santo repouse sobre você, amada igreja do Senhor, agora e para sempre, em nome de Jesus. Repreendo em nome de Jesus toda oposição, todo laço, que se faça a luz onde você estiver, que a luz do Senhor resplandeça sobre o seu rosto, que você tenha discernimento, sabedoria e fé, que a vontade do Senhor prevaleça sobre ti, em nome de Jesus, amém.